Quando você está comendo arroz com feijão, você coloca o arroz por baixo ou por cima do feijão. E quando você está lavando a louça, você costuma secar os seus talheres virados para cima ou virados para baixo. Quando você vai calçar o seu sapato, você coloca primeiro as duas meias no seu pé para depois colocar o tênis, ou você coloca uma meia e um tênis e faz a mesma coisa com o outro pé. Quais são os seus costumes? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Petty Ferrari, professora de espanhol de Fluency Academy. Você deve ter percebido que a gente está falando aqui de costumes. E como é que a gente faz isso em espanhol? Bom, em português a gente normalmente fala eu costumo fazer alguma coisa ou eu tenho o costume de fazer alguma coisa. Para já tirar essa dúvida da sua cabeça de uma vez por todas, o verbo acostumbrar existe sim em espanhol e a palavra tener la costumbre, a palavra costumbre também existe e ela é feminina, la costumbre. Mas de uma forma mais geral, a palavra que a gente mais usa para falar sobre costumes em espanhol é o verbo soler. Então, como é que a gente vai usar esse verbo? Normalmente a gente fala de um costume, de alguma coisa acontecendo no presente ou de algum hábito passado, alguma coisa que você costumava fazer antigamente. Então eu vou te dar alguns exemplos para que você já possa entender o uso desse verbo e pegar aí também um pouquinho da conjugação dele. Para você entender um pouquinho melhor dessa estrutura, você vai usar o verbo soler, concordando com a pessoa que você está falando, e logo depois vem um verbo na forma mais crua dele, no infinitivo. Por exemplo, yo suelo comer mucho arroz. Tu sueles leer un libro por la mañana. Mi madre suele preparar el desayuno muy temprano. Então você pode perceber aí o uso do soler no presente. Yo suelo, tu sueles, él ou ella suele. Perfeito? Mas e se a gente estiver falando de alguma ação que costumava acontecer lá no passado? Como é que vai ficar? Bom, nesse caso a gente vai mudar um pouquinho essa conjugação. É muito simples. Vai ficar assim: yo solía comer mucho arroz. Tu solías leer un libro por la mañana. Mi mamá solía preparar el desayuno muy temprano. Bom, então lembrando, em espanhol a gente usa o verbo soler acompanhado de algum verbo ali no infinitivo, naquela sua forma mais crua, para falar de algum costume. E eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários para mim me falando qual que é o costume mais maluco que você tem usando essa estrutura. Yo suelo caminar, por ejemplo, con un verbo en infinitivo. ¿Perfecto? Muy bien, entonces este fue el contenido de hoy. Estoy segura que tú sueles ver contenidos en español, entonces puedes aprovechar para explorar nuestro portal y todos los contenidos que tenemos por aquí. Y también puedes compartir este video con quien sueles estudiar español. ¿Perfecto? Un super beso y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!